Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não crestes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e também já pelas ofertas e dízimos que serão entregues nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos na tua casa nesta noite, para clamar ao teu nome, Pai, para cultuar o teu nome. Abençoa cada um dos teus servos aqui reunido, Pai, dá graça, sustenta segundo a tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, conforme a palavra que foi lida aqui nesta noite, ser um daqueles, Senhor, que estão na tua mão, um daqueles que ressuscitarão, Senhor, no último dia, estarão na tua presença por toda a eternidade, porque o nosso desejo é esse, Pai, andar na tua presença, te servir em santidade e em paz. Abençoa, Senhor, a cada irmão que irá ofertar nesta noite, abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas que adentrarão o tesouro da tua casa. Multiplica, Senhor, na casa do teu servo, repreende o devorador, Senhor, repreende as enfermidades no meio da tua igreja, dá em abundância aos teus servos, Pai, que cada um, Senhor, venha contribuir conforme o desejo do seu coração, mas com alegria, Senhor, e em paz, conforme a tua palavra, é a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 77, eu quero convidar aqui o cooperador de Milson para louvar conosco. Graças a Deus, eu também saúdo a todos na paz do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor, louvando a Ele, com o louvor de número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu cantar a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer.
que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. A paz do Senhor, amados irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor uma vez mais. Vamos colocar-nos em pé para mudarmos um pouco de posição e vamos ler Mateus, capítulo de número 13 e o versículo de número 8 e depois o versículo de número 23. Nós estamos falando sobre ouvir Deus falar, aprendendo a ouvir Deus falar, e nós temos falado sobre as sementes que caíram nos solos, nos diferentes tipos de solo, que muitas vezes esta mensagem ela é usada uma mensagem evangelística para transformar as pessoas, e algumas pessoas recebem, outras recebem por um momento, até que caem numa terra boa. Mas também esta é uma mensagem que pode se aplicar a nós que somos salvos, já somos crentes, e essa semente pode ser uma semente de uma palavra que Deus traz para a vida da gente. E muitas vezes é a atitude que nós muitas vezes temos com respeito a esta palavra. Muitas vezes nós temos uma mente fechada, está bloqueada, estamos impedidos de ouvir o que Deus quer falar. Muitas vezes nós temos uma mente superficial, não consegue penetrar a palavra, porque muitas vezes nós estamos distraídos. Em terceiro lugar, nós podemos ter uma mente, de repente, muito preocupada, muito ativismo, muitas coisas sendo realizadas ao mesmo tempo, e isso muitas vezes tira a nossa capacidade de ouvir o que Deus está falando no meio de todo esse barulho, no meio de todas estas preocupações que vêm sobre a nossa vida. Mas hoje nós vamos falar sobre a terra boa, que somos nós. Eu e você somos terra boa. Você pode dizer amém? Diga assim: eu sou terra boa. Amém? A palavra de Deus diz então, Mateus 13, versículo de número 8: e outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo de número 23: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos hoje, Pai, como servidores da Tua igreja, para entendermos, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Esta palavra já tem falado ao meu coração, já tem produzido, Senhor, no meu coração transformações. Eu peço, Senhor, que também possa produzir na vida dos meus irmãos, Senhor, transformações, que nós possamos ouvir a Tua palavra e esta palavra, Senhor, possa
verdadeiramente penetrar no solo da nossa mente, do nosso coração, e que nós possamos entender a Tua palavra, e que possamos não somente ouvir, mas praticar a Tua palavra. Estende as Tuas mãos sobre a minha vida, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos nesta noite, e que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, que nós possamos sair daqui consolados, que nós possamos sair daqui, meu Deus eterno, também exortados, porque o Senhor é aquele que nos exorta também. E eu te peço, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Guia-nos pelo Teu Espírito. Amém. Tome assento, irmão. Essa palavra de hoje, vamos procurar ser bastante objetivo nesta palavra. E o contexto que eu gostaria de trazer para os irmãos, dentro deste pensamento que nós estamos fazendo, é que nós somos filhos de Deus. E Deus fala conosco. O Pai tem prazer de falar com o filho, com a filha. E Deus continua falando conosco. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, nós entendemos que Deus fala com aqueles que decidem antecipadamente obedecer. Deus tem um desejo de falar conosco, mas Ele tem também um desejo de que nós venhamos a obedecer aquilo que Ele diz. Vocês já perceberam e de repente já estiveram numa situação que você fala para uma pessoa, mas parece que quanto mais você fala, ela faz exatamente o contrário daquilo que você está falando. Chega um momento que você diz assim, com esse não adianta nem falar. Então, Deus, Ele quer falar conosco, Ele deseja ardentemente falar conosco, mas Ele quer que nós venhamos a obedecer a sua voz. E essa terra boa aqui, eu traduzo essa terra boa como um coração ou uma mente, né, disposta a cooperar com Deus naquilo que Ele diz. Deus fala algo e Ele quer que a gente coopere com Deus. Ele quer que a gente coopere com Ele. Muitas vezes nós queremos o contrário, que Deus coopere conosco naquilo que nós queremos. Mas Deus quer o contrário, Deus quer que nós venhamos a cooperar com Ele naquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Muitas vezes as pessoas têm até essa questão de sonho. É meu sonho, que Deus venha cumprir o meu sonho, o meu desejo. Irmãos, será que de repente nós não temos que mudar um pouco e dizer, Senhor, eu quero cumprir, eu quero cooperar, eu quero ajudar o Senhor a cumprir o Teu propósito, a Tua vontade na minha vida. E aí nós invertemos, ao invés de Deus cooperar conosco, nós cooperamos com os projetos de Deus. Aí as coisas vão ficar mais fáceis, porque aí nós vamos realmente estar verdadeiramente dentro do centro, ou no centro da vontade de Deus. Agora, o grande problema é que quando a gente não coopera com Deus, a gente sofre, né? A irmã Ordália não está aqui hoje. Está ali a irmã Ordália, ela é enfermeira, né? E eu, quando estive no hospital, eu tenho pavor de agulhas, de injeção. Se eu puder evitar, eu evito de qualquer maneira. Às vezes a gente pega um resfriado duro, né? Antigamente até aplicavam na farmácia, agora parece que não pode mais aplicar na farmácia. E às vezes estava com um resfriado assim, mas estava derrubado. E alguém dizia assim, vai lá na farmácia, toma uma injeção. Eu falei, não, prefiro ficar com essa gripe mesmo. Mas eu tinha um verdadeiro pavor, irmão Alfredo, de injeção. Só que a injeção, o que funciona? Como funciona a injeção? A enfermeira geralmente ela diz, relaxa, né? Porque se você relaxar vai doer menos, né? Mas qual é a tendência? Quando a gente recebe a picada, a gente se enrijece, né? A gente fica duro, e aí os nervos ficam, se resistem, e aí o que acontece? Aquela agulha entra com dificuldade, e aí a gente sente mais dor ainda. Então é a mesma coisa, Deus tem um remédio para nós, Deus tem um medicamento, Deus tem um projeto para a vida da gente. Então quanto mais nós cooperarmos com Ele, quanto mais nós seguirmos as suas orientações, por mais difícil que seja, nós vamos ser beneficiados, e vai ser um processo
com menos dor. Não vai ser sem dor, mas com menos dor. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, Deus, Ele fala, e Ele tem desejo de falar, mas Ele tem prazer de falar com aqueles que decidem antecipadamente obedecer. Agora, a grande questão é que muitas vezes nós queremos entender para obedecer. Às vezes alguém chega e diz assim: olha, irmão, eu quero pedir algo para você, mas você não pode dizer não. Aí você já dá um passo atrás. Não, pera lá, irmão. Conta primeiro essa história, aí depois eu vou julgar se eu vou dizer um sim ou não. E às vezes a gente aplica isso para Deus também. Tudo bem que com as pessoas a gente não pode entrar em algumas situações sem a gente ter o conhecimento. Mas com Deus não, a gente sabe que tudo que vem de Deus é bom. Amém ou não amém, irmãos? Tudo que vem de Deus é bom ou não é bom? Então a gente tem que estar disposto a dar um sim antecipado. É como se Deus estivesse falando: olha, Edmilson, eu quero falar um negócio para você, mas eu quero um sim antecipado seu. E aí você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala, e Ele sabe que você está disposto a obedecer antecipadamente. Deus tem prazer de falar com aqueles que agem desta maneira. Agora, a grande verdade é que muitos querem que Deus fale primeiro, para então depois Ele dizer: vou ver se eu vou aceitar ou não aceitar, se eu vou obedecer ou não obedecer. Mas os mandamentos de Deus e a palavra de Deus não são sugestões, são mandamentos, são ordenanças e ainda mais são para o nosso próprio bem. Então nós temos que estar dispostos a dizer um sim antecipadamente. Deus, irmãos, Ele não entra nesse jogo nosso, nesse joguinho nosso. Ele fala ao que estão dispostos a obedecer. Deus quer ver a nossa confiança nele. O quanto nós estamos depositando de confiança nele, em saber que o que ele quer para nós é só o bem. Então, por isso que ele quer ver isso. E a obediência é a maneira como ele vê essa situação. E muitas vezes, irmãos, nós temos que obedecer, ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não está vislumbrando. Sabe por quê? Porque eu e você somos ovelhas. Amém? Quantos aqui são ovelhas do Senhor? Pode dizer amém? Mas sabe qual é o problema da ovelha? A ovelha é uma maravilha. Tem virtudes maravilhosas a ovelha. Mas ela tem também algumas fraquezas, algumas limitações. E sabe qual é a limitação da ovelha? Ela enxerga pouco. A ovelha enxerga pouco. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com ovelha. O irmão João Amaral, lá no Rio Grande do Sul, já sabe, tem uma noção mais ou menos como é que é a ovelha. E a ovelha, ela se perde facilmente justamente pela limitação da visão dela. Poderia-se dizer que alguém é tão cego como uma ovelha, quando a pessoa não enxerga bem. Por quê? Porque a ovelha ela tem um raio de visão muito curto. Ela não enxerga muito longe, por isso que ela tem que estar perto do pastor. Porque se ela estiver longe do pastor, ela vai se extraviar facilmente. Isso quer dizer algo para nós. Primeiro, que nós não podemos estar longe do pastor que se chama Jesus Cristo. Nós não podemos também, irmãos, outra coisa, nós temos que entender aqui que nós não podemos estar distante do alcance da voz do pastor, da orientação do pastor, do cuidado do pastor, porque senão a gente vai se extraviar, a gente vai se perder, a gente vai se machucar, a gente vai tropeçar e a gente vai errar mesmo. Outra coisa que a gente entende com respeito a essa visão da ovelha é que a visão da ovelha fala do nosso conhecimento. O que a gente sabe? A gente sabe do hoje, do agora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 10 segundos. A gente não sabe. A gente só sabe o que está acontecendo agora. E as coisas podem mudar de repente. Agora, o nosso Deus, o nosso pastor, ele tem uma visão ampla, ilimitada, e ele vê o nosso hoje, ele conhece o nosso ontem, mas ele sabe também o nosso amanhã, o nosso futuro está nas mãos do nosso pastor.
Por isso que vale a pena a gente confiar nele, porque às vezes a gente não está entendendo, Senhor, por que será que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que será que isso está, esse enredo todo, por que será, Senhor, que eu estou vivendo essa situação? Você não está entendendo, mas o pastor, ele entende, e uma voz de comando para você, mesmo que você não entenda, mesmo que você veja que não tem lógica nessa situação, mas você obedece ainda que você não entende, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas na sua vida. Assim aconteceu com o povo de Israel. Deus levou o povo de Israel, poderia ter levado por outro caminho quando saiu do Egito, mas o que Deus fez? Mandou eles por um caminho. Eles não sabiam que tinha um caminho secreto ali no mar, né? Naquele mar vermelho. Eles não sabiam, mas Deus já sabia. Quem sabe, irmãos, você está percebendo e parece que Deus está contra você. Diz, não é? Como o povo de Israel, de repente, meu Deus, o Senhor trouxe aqui montanha de um lado, o mar do outro lado, o inimigo vindo, o Senhor trouxe aqui a gente para morrer, o Senhor trouxe aqui para acabar com a gente, é isso que está acontecendo. Mas Deus sabia que tinha um caminho no meio do mar, e aquele caminho ia abrir para eles passar, mas fechar para os inimigos que os perseguiam. Às vezes Deus te leva para um beco sem saída, e às vezes você diz, meu Deus, todos contra mim, e até Deus acho que está contra a minha pessoa. Mas Deus está preparando este ambiente para te dar uma grande vitória. Então creia no Senhor, ainda que você não entenda, ainda que outros digam para você no teu ouvido, rapaz, larga disso, olha mulher, larga disso, faz assim, assim, assim. Não, eu vou ouvir a voz do meu Deus, e o meu Deus está dizendo para mim seguir em frente, perseverar, e eu vou fazer isso, porque eu sei que ainda que eu não entenda, Ele tem uma saída para a minha vida. Você pode confiar no Senhor desta maneira, irmão? Se você confia assim, Deus vai ter prazer de falar com você, porque você está disposto a obedecer. Agora, nós vemos aqui nesse quarto solo, irmãos, ele representa esse coração desejoso em obedecer. E isso que diz o versículo de número 5 de Lucas 8, que nós estávamos falando. E aqui fala também Mateus, porque é um versículo paralelo dentro dos evangelhos sinóticos, né? Está registrado em Marcos, está registrado em Mateus, está registrado em Lucas. E aqui no texto de Mateus, capítulo 13, versículo 8, diz que a boa terra deu fruto, né? E nós vemos aqui que o versículo 23 fala exatamente sobre o que é isso. E eu anotei algumas coisas importantes aqui. E uma das frases que me chamou a atenção no versículo 23, leia de volta comigo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. E logo diz, compreende a palavra e dá fruto. Alguém acha para mim Lucas capítulo 8 e o versículo paralelo a esse, que eu não me lembro o versículo qual é, mas os irmãos que estão afiados na Bíblia aí, eu acho que é o versículo 15. Versículo 15 de Lucas capítulo 8 vai falar também, é um texto paralelo, e vai falar de uma outra maneira, mas é o mesmo sentido. Vai falar sobre uma palavra, sobre conservar. Leia para mim o que está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 15. Conservam. Essas pessoas conservam. Elas receberam a palavra e elas conservam. Eu não sei se tem alguma outra tradução que fala alguma palavra diferente, sinônima a essa. Tem alguém que tem alguma outra versão desse mesmo versículo? Retém, que é uma palavra sinônima, conservam, retém, seguram, elas se apropriam desta palavra, e esta palavra faz parte da vida delas. E a outra palavra que se usa ali é uma palavra muito importante, que fala sobre perseverança. A última palavra do versículo é perseverança, não é isso? Então, é muito importante, e aqui nós vemos em Mateus, capítulo de número 13, a palavra de Deus falando também a mesma coisa. Olha, irmãos, é este coração que Deus quer, um coração que ele se apropria da palavra e se apega a ela.
Que maravilha quando nós tomamos posse da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquilo que Deus já falou conosco, daquilo que Deus está falando conosco, daquilo que o Senhor tem na sua palavra de promessas para a gente. Como é maravilhoso quando a gente se apropria, toma posse dessa palavra para nós, para a nossa vida. E é isso que Deus quer. Ele tem prazer de ver filhos e filhas desta maneira, que retém a palavra e que se apropria da palavra. E aqui em Mateus, que nós lemos, diz: aquele que ouve e compreende a palavra. Há uma grande diferença entre você ouvir e compreender. É o que a gente chama, às vezes, aqui no Brasil, tem aqueles que são analfabetos. Existe um termo, né? Funcional, é isso? É aquele que até lê, mas ele não tem uma compreensão, ele não consegue fazer uma compreensão do texto. Ele só lê, mas não compreende. Mas Deus quer que a gente ouça e compreenda o que Ele está falando conosco. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Amém, irmão? Está compreendendo o que Deus está falando ao teu coração nesta noite? A palavra está sendo clara para você? E por mais que de repente não seja tão clara pela minha limitação, mas o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouve e recebem e dão fruto. É o que está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 20, que é o versículo paralelo. Lá em Marcos 4 e 20 diz: ouve e recebem e dão fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é a diferença básica entre ouvir algo e ouvir e compreender algo? Ouvir algo e ouvir e compreender algo. Há uma grande diferença, né? Porque geralmente aquele que ouve e compreende, ele atua, ele age, ele tem uma atitude frente àquela situação. Imagine, irmãos, ouvir e compreender. Imagine que uma pessoa está caminhando e de repente tem um buraco e a pessoa não está vendo e alguém diz: cuidado, o buraco! E a pessoa ouve, mas não entende. Buraco, o que é isso? E caiu. Não compreendeu, não fez uma interpretação. Olha, um bom conselho é o seguinte: quando você não está entendendo, pare antes de cair no buraco. E você pergunte: o que é mesmo? O buraco que está embaixo, cuidado. O buraco. Todo mundo, às vezes, algumas pessoas são diferentes. Umas pegam mais rápido, outras demoram um pouquinho mais. Mas se você está tendo dificuldade de sintonizar, entender o que Deus está falando, pare o que você está falando e pergunte: Senhor, dá para explicar melhor? Dá para me fazer algo? Eu preciso de uma compreensão maior, Senhor, eu não estou entendendo. E Deus vai explicar, vai especificar, vai detalhar, vai informar, porque Deus desce ao nosso nível para que nós possamos compreender o que Ele quer. Você crê nessa palavra? Pode dizer amém? É tão verdade isso, irmãos, que a gente vê isso na Bíblia. Quantas vezes Deus fala, por exemplo, para o povo lá, diz, para o povo entender, fala assim: olha, gente, eu quero que vocês entendam o que eu quero falar. Eu sou como uma pedra para vocês. Às vezes a gente não entende essas figuras que Deus usava com o povo de antigamente. Agora, uma pedra para nós, pedra é ruim até, né? Porque atrapalha. Mas para eles lá, que estavam no deserto, que sofriam tempestade, uma pedra servia para se abrigar. Uma pedra servia como para se proteger das tempestades. Tinha muita utilidade. Deus desce ao nosso nível para nos fazer entender a sua vontade. Ele não espera que a gente suba ao nível dele, porque isso não ia acontecer jamais. Mas Ele desce ao nosso nível para que a gente entenda o que Ele quer falar. Hoje Ele está aqui falando comigo e com você. Você pode dizer amém para isso? Senhor, obrigado por falar conosco. Agora, a grande questão aqui, que para você ouvir e compreender, você precisa escutar, meditar, se concentrar, pensar, examinar com diligência.
Escute com atenção. Vamos ler Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Um grupo de irmãos que eles faziam isso, irmão João Amaral. Eles eram diligentes. Eles não eram daqueles que escutavam simplesmente, eles não se continham somente em escutar, eles iam para o estudo concentrado, e eles penetravam o conhecimento para saber se realmente aquilo tinha verdadeiramente algo de Deus mesmo. Quem encontrou, leia para mim o texto. Atos capítulo 17, versículo 10 e 11. Examinando cada dia nas Escrituras, para ver se estas coisas eram assim mesmo. Os crentes bereanos, os crentes de Bereia, e o apóstolo Paulo falou que eles eram mais nobres do que todos, porque eles ouviram a palavra, e eles foram examinar para ver se realmente aquilo era de Deus, e quando eles perceberam que era de Deus, eles aceitaram a palavra com profundidade. Irmãos, que nós possamos ser desta maneira. Quando a gente ouve alguma coisa de Deus, que a gente possa ir, examinar, se aprofundar, não se contentar simplesmente com o básico, mas a gente pode se aprofundar. De repente a gente ouve uma palavra aqui na igreja, a gente pode anotar, isso me chamou atenção, eu vou ver se tem outros versículos que falam sobre isso, eu quero ver se isso realmente tem sentido, eu quero saber profundamente. E quando a gente começa a se empenhar para conhecer profundamente a vontade de Deus, o Deus eterno se revela para nós e diz: eu vou explicar isso para você, meu filho, eu vou explicar isso para você, minha filha, com clareza e com profundidade. E aí você começa a penetrar na profundidade do Senhor. E aí quando você começa a descobrir a profundidade do plano, do projeto de Deus, aí você começa a vislumbrar, e aí você começa a gostar, e aí você começa mais e mais se aprofundar, e Deus vai falando mais e mais com você, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai agradar a Deus, e Deus vai dizer: vou continuar falando, vou falar mais, vou falar todo dia, vou falar com esse meu servo, com essa minha serva, porque ele está com diligência, ele está meditando, ele está concentrado, ele está com diligência buscando a minha presença, e Deus tem prazer de falar conosco. Deus quer esse relacionamento. Agora, sabe qual é o problema? Que muitas vezes a gente é místico. Nós, os brasileiros, os latinos principalmente, se alguém chegar e disser: assim diz o Senhor, dá um arrepio na espinha. Ai, meu Deus, aí sim. E a gente fica esperando que outros falem para a gente a palavra que Deus mesmo queria falar para a gente. E às vezes a gente não vai para a Bíblia. E às vezes a gente quer escutar coisa nova. A gente quer novidade. Se alguém conta, às vezes já aconteceu de alguém falar aqui alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, é um negócio que alguém pensou, imaginou, uma interpretação meio mirabolante. Meu Deus, irmão, que profundidade na palavra. Não tinha nada a ver, não tinha, é até uma heresia. E o irmão está engolindo, está tragando. Irmãos, a gente tem que ser diligente na palavra. Nem tudo que a gente ouve, a gente deve reter e a gente deve segurar para a gente. Tem muita coisa que a gente precisa despejar fora. Um pastor uma vez disse que a gente tem que vir com 2 saquinhos na igreja. Um saquinho bom e um saquinho furado. As coisas boas no saquinho bom. As coisas ruins no saquinho furado. Não deixa isso penetrar na tua alma. As coisas ruins, as mágoas, as coisas que não agradam, e nem também as heresias, coisas que não tem nada a ver, coisas que de repente, pode ser que seja, mas não tem algo evidente, não está na palavra, é alguém que, um estudioso, um intérprete, alguém de repente pensou e de repente traz essa situação. Faz como um pastor que uma vez estava na igreja, e de repente o irmão pregou e falou um negócio, depois do curso: irmão, só me mostra na Bíblia aqui, onde que está esse negócio que você falou mesmo? Eu falei: não está na Bíblia. Então me diga que livro que é, que página que é, para mim ver, porque isso aí eu nunca ouvi na vida.
Então eu quero saber de onde você tirou. Eu não lembro que li. Eu escutei. Irmão, então não faz isso. Não repete o que você escutou de alguém. Se você não tem uma origem, pelo menos, para dizer um livro que você leu, que você viu isso, então não repita. Porque senão você está cometendo, de repente, um erro grave de estar falando uma heresia para a igreja, e a igreja tudo recebendo, dizendo glória a Deus, e crendo que aquilo é a verdade. Então não faça isso. E o irmão repreendeu aquele irmão, que era um conceituado obreiro, que já pregou aqui nesta igreja, não vou falar o nome dele por ética, mas ele já pregou, esse pregador pregou aqui. Mas aqui não falou nada disso, graças a Deus. Irmãos, mas nós temos que ter esse cuidado. Agora, vamos ler lá, João capítulo 15, poxa, que a gente possa ver aqui a questão do frutificar, a importância do frutificar. Capítulo 15, leia o versículo 1 e 2, pelo menos, de João capítulo 15, vai falar sobre a videira, né? Pode ler. Então, veja bem, ali se a gente continuar lendo, é uma palavra muito gostosa, muito maravilhosa, você pode meditar na tua casa. Frutificar. Aqui existe, os irmãos percebem que o Senhor Jesus disse que uns dá 100, outros dá 60 e outros dá 30. Isso está falando da produtividade do crente. Está falando do frutificar. E existem várias maneiras de frutificar. Existe aquele que não dá fruto, é o que diz ali, não dá fruto, é cortado, lançado fora. Existe aquele que dá fruto, existe aquele que dá mais fruto, e existe aquele que dá muito fruto. Irmãos, que nós possamos dizer, Senhor, eu quero ser desse último, que dá muito fruto, eu quero frutificar na tua casa. Eu ouço a palavra, e essa palavra eu retenho comigo, e essa palavra vai produzir que eu venha frutificar. Sabe o que é frutificar? É você ter experiências com o Senhor. É você ter o que contar. Ou de repente é o que as pessoas olham em você e dizem, olha, aquele homem é um homem de Deus mesmo. Aquela mulher, olha, aconteceu assim, é uma mulher de Deus. Aquela mulher, olha, está suportando, está perseverando. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Está dando fruto. E o fruto é visível. As pessoas veem o fruto. Pode até querer jogar pedra na árvore, mas identificam que ela tem fruto. E o Senhor Jesus também está vendo o fruto na tua vida. Agora, existem diferentes níveis de produção, e é o que está dizendo ali. Mas o grande tema aqui é o que é? A perseverança. Quer ser frutífero? Quer ser frutífero na casa do Senhor? Persevera. Vem as adversidades, vem o mau tempo, vem as tempestades, persevera, porque o fruto vem com a perseverança. O lavrador é aquele que tem paciência de esperar o fruto. O lavrador semeia, mas ele não vai lá no outro dia ver se já cresceu, se já tem algo para colher. Ele espera o tempo. E alguém disse que o tempo é o melhor professor. E o tempo faz as coisas aparecerem, tanto negativas como positivas. Por isso que alguém diz, não, deixa aí, com o tempo nós vamos ver o fruto que vai dar. O lavrador, ele tem que ter paciência. Irmão, persevera fazendo a obra do Senhor, persevera sofrendo, persevera fazendo o que Deus quer. Não seja daqueles que têm um fôlego curto, corre já se cansa. Não, que a gente possa ser como um daqueles atletas de maratona, que a gente possa ter perseverança e chegar até a reta final e recebermos a nossa recompensa. Amém, irmãos? Que a perseverança seja verdadeiramente a nossa marca. O resultado de guardar, compreender e obedecer será uma vida frutífera. Se você retém, se você guarda, se você tem perseverança e obedece, sua vida será produtiva. Você quer ter uma vida produtiva, irmão? Amém? Você quer ser realizado na vida, quer ter satisfação? Então faça o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Quem encontrar para nós, pode ler. Capítulo 1, capítulo 1 de Tiago e o versículo de número 22. Nós vamos destacar uma palavrazinha muito importante neste texto,
Veja lá qual é a palavra que nós vamos destacar. Tiago 1:22. Palavra muito importante. Quem vai ler? Como diz então no começo, sede praticantes, né? Em outras palavras, né? Ali diz na sua versão, cumpridores, que seria a mesma coisa, cumpridores, praticantes, né? Esta é a palavra que se destaca. Não sejam, em outra versão, na Bíblia da linguagem viva, né? Na linguagem de hoje, parece, não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham em prática o que ela manda. Sejam praticantes, sejam, como diz na versão do irmão Amaral, cumpridores da palavra. Cumpra aquilo que o Senhor está falando com você. Não seja apenas um ouvinte esquecido. E a Bíblia diz também em uma outra versão, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, aquela que o irmão João Amaral disse. No momento em que você sair por aquela porta ali, irmãos, no momento que você sair por aquela porta ali, ou por essas portas laterais, haverá um pássarozinho daninho, terrível, que vai querer roubar a palavra que você está ouvindo aqui. Haverá situações, haverá agentes enviados do maligno para roubar a palavra do teu coração. De repente, para você perder a tua paz, para distrair você, vai de repente produzir situações para te irritar, vai produzir situações para te entristecer, vai produzir situações para te magoar, para te atormentar, vai produzir situações de repente para fazer você desistir. Mas hoje você tem que sair daqui com uma atitude dizendo, eu vou praticar a palavra. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer, o inferno pode se levantar contra a minha vida, mas eu não vou permitir que o que Deus falou a meu respeito venha cair por terra. Eu vou cooperar com Deus naquilo que Ele quer fazer na minha vida. E quando você faz assim, irmão, Deus diz assim, esse eu vou continuar falando mais forte com ele, esse eu vou continuar fazendo mais promessas para ele, esse eu vou continuar acompanhando ele, porque ele tomou uma decisão de perseverar. Deus tem um projeto para a sua vida, meu irmão, então não perca. Ele vai fazer com que, o inimigo vai fazer com que você se distraia, com que você, de repente, seja superficial, ou, de repente, viva uma vida de ativismo. Mas isso de nada vai servir. Tenha tempo para ouvir Deus falar. Dedique tempo àquilo que é mais importante. Se você quer saber, irmãos, como funciona isto, comece a investir tempo, mais tempo, na oração e no estudo da palavra de Deus. Resgate os valores que antes praticávamos. Culto familiar, culto doméstico, memorização bíblica. Lembra que nós fazíamos isso? Até era um desafio, né, na escola dominical. Eu me lembro que na minha época era um desafio, dizia assim, fulano de tal, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 23, verso 1. E daí, fulano e tal, e aí ia dizendo os versículos que as pessoas memorizavam. Nós éramos desafiados na escola dominical a memorizar os versículos, ganhávamos prêmios e tal, se a gente memorizava os versículos. Os irmãos, eles praticavam isso, e é por isso que sabiam mais a Bíblia do que os irmãos hoje, porque a gente vive num ativismo tanto, que às vezes a gente até, meu Deus do céu, o Senhor, onde que fica isso? Será que está? Eu sei que está no Salmo, mas que Salmo que é? E às vezes a gente não sabe. A gente tem que começar a memorizar mais a palavra de Deus. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o coração aí é a mente da gente. É guardar a palavra, saber defender. O Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele disse, olha, está escrito. Ele não tinha ali à disposição, porque naquela época era muito mais difícil do que hoje, de ter um exemplar da palavra de Deus. Ele disse, está escrito, está escrito. E de repente o inimigo diz, não, mas está escrito assim. Não, mas está escrito.
e com a palavra de Deus ele venceu. Guarda a palavra no teu coração, estuda a palavra, lê a palavra, medita na palavra, canta a palavra, porque uma maneira de memorizar é cantar também, é tão fácil. Quando a gente canta é mais fácil de nós memorizar. Memorize a palavra do Senhor, que esta prática a gente possa resgatar, de a gente começar a memorizar a palavra de Deus, né? E não fazer como aquele novo convertido que chegou na escola dominical, que eu já contei aqui, e todo mundo dizendo o versículo, e quando chegou a vez dele, o irmão João esqueceu. Ele falou, quem não chora não mama. E o irmão disse, não, mas isso não está na Bíblia. Mas ele falou, mas olha, é uma grande verdade. Quem sabe tinha um versículo parecido para poder exemplificar o princípio, né? Como o irmão que disse uma vez, irmão, como é que você está, irmão? Eu estou bem, comigo, como diz aquele versículo bíblico, comigo ninguém pode. Eu falei, mas está na Bíblia isso, irmão? Comigo ninguém pode? Ele falou, Filipenses 4,19, 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, uma interpretação pessoal, né? Muito pessoal, né? Mas que a gente possa, irmãos, ter a palavra de Deus como aquela guia mestra para a gente guiar os nossos passos. Que a gente possa resgatar esses valores de orar, e como eu falei, às vezes o pessoal está perdendo o costume até de orar para dormir, para levantar, para comer, que são coisas mais básicas, para chegar na igreja. Eu estava falando com o irmão Osmar, de repente chega na igreja, senta já, né? Não ora mais, perdeu o costume de orar, né? Ou de repente alguns dizem assim, culto de oração. Não, eu oro em casa. Será que ora? Se até na igreja às vezes não é fácil para a gente orar, irmãos. É ou não é? Quem aqui que de repente na hora da oração ficou com sono? Não estou falando hoje, mas em algum momento. Dormiu! Eu me lembro quando eu era adolescente e eu chegava cansado da escola, que eu estudava à noite, e às vezes não foi nenhuma nem duas vezes que eu tinha. Minha mãe me ensinou esse costume de ajoelhar e dormir, de orar antes de dormir. E quantas vezes, irmão, eu dobrava o joelho quando eram as 3 da manhã. Onde que eu estou? Estava ajoelhado, tinha dormido ajoelhado. Aí eu levantava e ia para a cama. Quantas vezes aconteceu uma situação dessa, né? Às vezes, irmãos, já aconteceu com você e comigo, quando a gente vai orar, dobrar o joelho, ou sentar, ou sei lá, de alguma maneira, e a gente de repente começa a orar, e justo quando você começa a orar, você não consegue se concentrar. Já passou por isso? Não consegue se concentrar, parece que vem um turbilhão de pensamento. Aquele irmão, tenho que ligar para ele, aquilo lá, hoje eu tenho que resolver aquele negócio, e parece que a mente não para. Irmão, então nessa hora você tem que respirar fundo. Senhor meu Deus, limpa a minha mente, Senhor meu Deus, me dá concentração. Tem que fazer uma oração para Deus te dar concentração, porque você não consegue. Quantas vezes aqui na igreja quando você vê, você não está falando coisa com coisa. Você já passou por isso? Ou só eu que passo por isso, irmão? Será que sou eu que estou precisando me consertar com Deus, irmão? Eu preciso acertar a minha vida, né? Tá que nem diz o irmão, apareceu um irmão lá, às vezes, uma vez lá no Paraguai, mas aquele irmão revelava, sonho, era visão, é não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, meu revelador deve estar estragado, porque eu não estou tendo revelação, não estou tendo sonho. Eu deito, durmo, nem lembro o que eu sonhei. E esse irmão todo dia está contando um sonho, uma visão, uma revelação. Eu falei, meu Deus, toca na minha vida, abre o meu revelador aqui para me revelar alguma coisa. Porque tem gente, às vezes, está revelando mais do que Fuji e Kodak juntos, né? Tem que tomar cuidado, porque olha o laço, cuidado, né? Então, irmão, mas a gente tem que ter concentração. E às vezes, irmão, se a gente, nem na igreja a gente não consegue se concentrar para orar, a gente vai, às vezes, se concentrar em casa, irmão. Então a gente tem que fazer tempo para isso. Fazer tempo para isso. Esse dia eu fui surpreendido pela minha filha, de 11 anos. Ela está estudando num colégio evangélico. E eu não sei o que eles estudaram lá. De repente ela chegou e disse assim, pai. Eu falei, pois não, filho. Aonde que é o teu lugar secreto? Eu falei, meu lugar secreto? Que lugar secreto? É o lugar que você ora. Meu lugar secreto. Aí eu levei ela e falei assim, eu oro aqui nesse cantinho aqui, nesse cantinho da sala aqui, que eu não, né? Aqui no sofá aqui, geralmente quando eu oro aqui. Mas olha que interessante, um lugar específico para orar, um lugar secreto.
Irmão, que você possa ter lá na tua casa um lugar secreto para você orar. Um lugar que você entra no segredo com Deus. Um lugar que você entra numa dimensão com Deus espiritual. Que seja um lugar físico, mas que naquele lugar físico é como se fosse, sabe os desenhinhos, aqueles filmes que tem um portal, né, que passa para uma outra dimensão, que você tenha na tua casa esse portal, que você passa para uma outra dimensão, mas não a dimensão dos sonhos, das fantasias, não a dimensão que esses desenhos e esses filmes proclamam, mas uma dimensão espiritual, de uma comunhão íntima com o Senhor, em que Deus possa falar, e você está disposto a dizer, sim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve, eu estou disposto a obedecer a tua voz. Vamos ficar de pé, amados irmãos.